Deve ser bem difícil ser meu filho, eu acho, às vezes. Porque o bullying já começa em casa? O bullying é materno. Eu crio pro mundo, não é? Oi, leitores apaixonados desse podcast querido. Aqui é a Andressa e vocês estão no Sociedade Literária, um lugar para a gente surtar sobre tudo que envolve esse universo tão querido da literatura. As teorias são malucas, como nós que vos falamos. Se você, assim como a gente, também adora viver intensamente neste universo literário, prepare-se para mais um surto gostosinho. Hoje tá friozinho, então aqui, né? Hoje, não sei quando você assistir esse programa, se estará muito calor, mas hoje tá um friozinho, então a gente vai surtar aqui bem delícia para falar mais uma vez de um livro que a gente ama, deste universo de sangue e cinzas. Oi, eu sou a Paty e, novamente, olharemos para o lado para ler as notícias da semana. Vamos lá? A vida no cativeiro. Serafina Mierel viraliza com vlogs angustiantes. Sexo seguro. Especialistas condenam coles pelos consolos de vidro e alegam que são perigosos. Artes contra a parede. O primordial do acordo e da guerra precisa decidir se é fã ou hater. Psicólogos estão em alerta máximo com referências aos súperos. Tive diversos pedidos de sessão de emergência, revela profissional. Diamante Estrela, de coadjuvante para peça central na história. Hein? E aí? O que falaremos hoje? O que será que será, gente? O nosso episódio de hoje é sobre o livro Um Fogo na Carne, que está neste momento ainda com previsão de ser entregue aqui no Brasil, mas essa pessoa que vos fala novamente aqui não leu o livro, mas todas que estão aqui com a gente hoje leram, já na versão gringa, gastaram o seu inglês. Então, assim, ó, a galera Record já está com data para dia 7 de outubro, então, logo mais. O terceiro volume desse spin-off já vai chegar aqui nas nossas terras tupiniquins, mas a gente já vai adiantando aqui. Não sei, não me lembro muito bem quando esse programa vai ao ar. Talvez seja depois, talvez seja antes, não me lembro. Mas as nossas convidadas já leram essa edição, como eu falei, e vão conversar com a gente hoje. Ele vai para o ar antes do lançamento. Então vamos fazer barulho. É este livro aqui. Então está no Kindle, porque compramos, né? Então a versão em inglês. Vamos lá, o que a gente vai conversar hoje com as shareholders de ações da Sociedade Literária, a Dari e a Júlia. Elas são administradoras do From Blood and Ash Brasil, que é a maior comunidade de fãs do Brasil da série da Jennifer. Que tem Instagram, tem TikTok, tem um grupo no Facebook, é uma comunidade bem massa. A Patrícia Editora vai colocar aqui para vocês seguirem elas lá no Instagram. E a Dari, além de ser psiquiatra e mãe de trigêmeos e muito gata, é a nossa especialista do detalhe. Ela sabe a página, ela sabe o que foi dito, e ela preza, ela é a guardiã do detalhe e do contexto para a gente entender, porque na série da Jennifer tudo isso faz muita diferença. Então a Dari é essa pessoa, tipo, quase a nossa pesquisadora assim, de pauta na hora de fazer as coisas. A Júlia é advogata, ela é leitora voraz e ela é muito, muito, muito rata de saber tudo que está acontecendo. A gente falou isso já, não é tipo só de sangue e cinzas. Ela sabe tudo de tudo. Se você perguntar de acotar, ela sabe. Se você perguntar de cortar asa, ela sabe. Se você perguntar quando foi que o Slade falou alguma coisa para Auren, ela sabe. Inclusive, hoje ela me lembrou que estamos quase na data de lançamento de Goldfinch. Então, é isso aí, tem o último livro para sair ainda esse mês. E ela também é a nossa pop cover. Então, meninas, bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. Quem quiser fazer barulhinho para mostrar o livro no Kindle pode fazer. Este é o momento. Eu não consigo mostrar meu livro no Kindle, porque o meu Kindle é no meu celular, eu uso o celular para a gente fazer a gravação do podcast. Então eu não consigo, mas boa noite, gente.
Então, quer dizer, oi, né? Não boa noite. Eu não sei que hora a pessoa vai ver o podcast. Como é que eu vou dar boa noite, né? Mas assim, oi, gente, muito obrigada pela essa oportunidade para dar uma surtadinha coletiva aqui. Estou aceitando novos surtos também, quando precisar, porque é muito bom ver que a gente não está sozinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigada por de novo. E o meu está aqui no Kindle, no aplicativo do Kindle do celular, porque o Kindle está longe de carregar nesse momento. Bom, eu não tenho livro para mostrar, obviamente, porque não li. E eu preciso contar um babado aqui, que eu fiquei sabendo, que eu sou a cota baixinha deste programa, tá? Porque essas mulheres que estão aqui, a média de altura do programa, pelo que eu entendi, é 1,80 m, tá? A Júlia tem 1,80 m, a Dai tem 1,80 m, a Paty tem quase 1,70 m, e eu tenho 1,59 m. Detalhe para o meio. Então, assim, eu tô me sentindo muito pintora de rodapé hoje, mas tudo bem, gente. A vida dos baixinhos. Enquanto elas estavam reclamando que a calça fica curta, eu estava reclamando que a calça fica comprida demais, que eu tenho que fazer barra. Toda peça que eu compro, pago 40 conto a mais para fazer uma barra. Então, é isso, gente. Só um desabafo aleatório total. Mas vamos lá. Vamos aquele momento blogueirinha, que a gente não pode, né? Que não pode faltar. Então, gente, por favor, queridos amados, ativem o sininho aqui no YouTube, se inscrevam neste canal, querido, e comentem aqui no episódio, gente. Não deixem de mandar para as amigas, nos grupos de livros, bora crescer essa comunidade, essa egrégora literária. Se você está ouvindo pelo Spotify, falei tudo errado, pelo Spotify, deixa a sua nota no episódio e vem ajudar a gente também a fazer um programa bem legal. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, Literapate e Dre Literária, que também estão aqui na tela que a gente vai colocar para vocês. Ai, deixa eu falar, no episódio passado eu falei que ia me colocar na fogueira, porque eu falei, não, até sair o próximo episódio, todos os que já saíram estarão no Spotify. Estamos gravando isso hoje, no dia que o episódio passado foi ao ar. Então eu queria dizer que eu venci. Todos os episódios já estão no Spotify, tá? Vamos lá ouvir, vamos lá me dar biscoito, porque eu perseverei e ganhei, venci. Muito bem. Então, né? Nossa querida Paty, quer dizer, a Patrícia, junto com a Paty, todos os seus eu líricos conseguiram alcançar esta proeza, porque assim, essa mulher está aqui, ela trabalha, tem filhos e ainda conseguiu colocar tudo no ar, gente. Paty, te amo muito, meu amor, você é maravilhosa. Bom, já falamos aqui, vai o aviso, este livro ainda não foi lançado no Brasil, então se você prefere ler antes de assistir o programa, se você tem problema com spoilers, segura, né? Segura a ondinha, vai lançar logo mais, então guarda e assiste a gente depois. Você não tem problema com spoiler, eu já leu a versão em inglês. Olha, eu tô aqui, gente. Hoje eu tô assim, tô inspirada no erro aqui, né? No erro para falar, mas tudo bem. Beleza. Se você não tem problema com isso, ou já leu em inglês, como eu falei, vamos mergulhar, né, neste terceiro volume da série de Carne e Fogo. Mas antes disso, vamos lembrar que no episódio passado nós falamos de Maldição de Ruínas e Fúria, um livro que aparentemente era uma nova série da Jennifer, mas todavia outrora não é não. Tem ali coisas que a gente vai descobrir no livro de hoje que estão relacionadas, tá? Se você não assistiu esse programa, por favor, aqui na nossa playlist terá esta edição especial para você conhecer este universo. Mas vamos lá. O terceiro volume da série Carne e Fogo, enfim, chegou. A Jennifer, né, a nossa Jennifer L. Armentrout, retorna ao universo de Sangue e Cinzas nesse spin-off. Ai, gente, eu tô maravilhosa. Esse spin-off sexy e viciante, gente, porque, olha, pelo que eu entendi, este livro tem detalhes, tem coisas aqui profundas. Então, a gente vai acompanhar a Serafina e Nictus em sua... Ai, já esqueci, mas por aí. A Sarah e o Nick em sua luta para salvar os reinos. Os reinos só vão poder ser salvos por algo mais poderoso do que os destinos.
Depois de uma traição inesperada, Sarah e o perigosamente sedutor governante das Terras Sombrias, por quem ela se apaixonou, acabam prisioneiros do falso rei dos primordiais. E apenas uma coisa pode libertar seu amado e impedir que uma guerra entre os primordiais comece: convencer Collis de que Sarah é, na verdade, sua amada Sotória. Não sei se você se lembra que, de repente, ela tem esses dois lados, ela tem, tipo, dois chips dentro dela, duas almas, então. Mas não vai ser fácil, nem mesmo para Sarah, que passou a vida inteira em treinamento ali para seduzir um vilão. E como se não bastasse as alegações do Spectrum Callum, sim, ele está por aqui, de que Sarah não passa de uma farsa, lembrando que ele é irmão da Sotória. O comportamento duvidoso e a moral distorcida de Collis a deixam profundamente abalada. É neste livro que a gente descobre que o Collis é um vilão sedutor também, né? Nada poderia tê-la preparado para a crueldade da corte deste homem, quer dizer, desse deus, desse coisa, para as verdades chocantes que vão vir à tona. Então vai ter muita revelação aqui para ela, tudo que ela acha que é verdade vai tudo virar do avesso. Se ela vai correr contra o tempo, ter a ascensão dela se aproximando, enquanto isso, Nictus, esqueci como é que fala, por sua vez, fará de tudo para manter ela viva e dar a sua amada. Amada, hein, gente? Tem aqui uma palavrinha. Quem captou, captou. Tudo que ela merece, até mesmo arriscar a destruição total dos reinos, gente. É isso. O que vai rolar? O futuro deles não os pertence mais, porém, a solução talvez seja confiar em algo mais poderoso que os destinos, o amor. Gente, é isso. Vai ter spoiler, vai ter chuva de spoiler, vai ter cadeirada de spoiler, e é isso. Bom, nesse episódio, a Andressa vai ficar num lugar um pouco mais de quem não leu e de ir perguntando para a gente no meio das coisas. Então, acho que vai ser interessante a dinâmica desse episódio hoje. A gente tem algumas perguntas prontas aqui, só que eu acho que vão surgir perguntas para a Andressa conforme a gente for conversando. Então, eu acho que eu queria começar contando que esse foi o livro que eu li mais rápido. Isso não é novidade aqui, eu falei várias vezes já, eu não gosto dos dois livros que vieram antes, né? Então, Um Fogo na Carne é o meu favorito, porque Uma Sombra na Brasa e Uma Luz na Chama, eu custei muito para ler, eu demorei muito para ler, eu leio muito rápido, e cada um desses eu levei mais ou menos um mês para conseguir ler. Um Fogo na Carne eu devo ter lido em um dia e meio, mais ou menos, se você juntar o tempo todo de leitura, né? Então, esse eu devorei mesmo, e tem tantos pontos que eu quero falar sobre, porque por mais que a gente tenha escorregado e falado um pouco em alguns outros episódios, acho que agora é o momento de a gente ir mais fundo em várias questões que a gente começou a falar antes, né? Então, já que eu não sei muito bem por onde começar, eu coloquei na pauta o seguinte: o livro já começa entregando algumas informações, né? A gente já sabe que a alma da Sotória está junto com a Sera, e a gente descobre que para ela ter reencarnado, né, que para a Sotória ter reencarnado, ela teria que ter a mesma feição que ela tinha na primeira vida dela. E aí vem a descrição da Sotória, e de repente a gente descobre que ela é tipo uma cópia uma sósia da Pop. Você estava esperando isso? Tipo, eu sei que em algum momento ali, a hora que a gente começa a ler e vai evoluindo na história, a gente acaba tendo uns pensamentos. E eu lembro que isso era uma teoria nossa. Eu queria saber como que foi para vocês, tipo, ler essa confirmação. Bom, lá vou eu, então. Bom, primeiro assim, gente, esse livro, ele vem para nos dar uma série de respostas, mas também para colocar na cabeça da gente mais um monte de dúvidas, né? Um monte de dúvidas mesmo. A gente tinha a teoria, realmente, de que a Pop seria a Sotória, mas eu não vou mentir para vocês, apesar de eu ser uma das pessoas que participou na formulação dessa teoria, eu achava que a gente estava viajando legal, tá?
que era um pouquinho, era um pouco demais, né? Ela ser. Eu achava que a Poppy era uma descendente, sim, assim como a Sarah, né? Mas eu achava que eu tinha ido longe demais nas a gente tinha ido longe demais nas elucubrações, né? E tinha dado uma bela de uma viajada. Quando vem aquela cena com o Atis, os dois conversando, e que o Atis afirma para ela, você não é a Sotória, porque se você fosse a Sotória reencarnada, você teria a mesma aparência física que ela, e você é extremamente parecida com ela, mas você não é igual a ela, e aí descreve a Poppy, né? Ele descreve que ela era ruiva, um cabelo ruivo muito escuro, olhos verdes, o rosto cheio de sardas, né? O formato de rosto que eles dizem que é formato de coração, né? Ele descreve, tá? A sensação que dava, assim, ao ler aquilo ali, era a mesma sensação que deu quando o Castil vê a Millicent tirar aquela tinta preta em A Guerra das Duas Rainhas, né? Mesmo a gente tendo uma teoria, tá? A gente, ainda assim, na hora que vem a descrição, a gente meio que cai o cu da bunda, assim, sabe? Assim, porra, né? É ela mesmo, e meu Deus, o que isso significa? E aí vem a grande questão, né? Que eu acho que a gente inclusive ainda não entende completamente, né? Por que a Poppy é a Sotória? Qual é, afinal de contas, o papel da Sotória nessa história? Porque outra coisa que a gente descobre nesse livro é que o Atis tem sentimentos pela Sotória, né? E aí veio aquela baita interrogação, porra, mas o Collins é completamente obcecado, olhou para a mulher uma vez e acabou com o mundo porque quer ficar com ela, né? O Atis se apaixona por ela também. Caramba, o que essa mulher tem? Né? E aí vem que essa é a grande questão, né? Tá, afinal de contas, o que ou quem é a Sotória? Né? E por que tudo isso em torno dela? Essa foi a grande questão. E, assim, eu confesso para vocês que essa resposta, quando veio, também me caiu a cara. Que não vou falar, eu vou respeitar a restrição de spoiler, né? Que isso é de Born of Blood and Ash, que a gente não está falando agora. Mas quando a resposta veio, assim, realmente foi assim, foram dois momentos assim, sabe? É muito legal. E esse livro, ele tem vários momentos assim, tá? Vários. Tem a confirmação de algumas teorias, né? Algumas confirmações são um pouco dolorosas, outras são totalmente assim, tá? E é um livro muito bom. Realmente, assim, ó, eu não estranho a Paty ter gostado tanto desse livro e não ter te pego liga com os dois primeiros, tá? Os dois primeiros, vocês sabem, o primeiro livro, para mim, ele tem aquela questão de que a Calife no início está muito presente. Ele foi um livro muito difícil para mim. Ela é uma mãe, assim, uma péssima mãe, tá? Na minha opinião, inclusive, ela consegue ser pior que a Sbit, mas ok, vamos lá, tá? E para mim é muito difícil ler aquilo, lidar com aquilo, né? Depois, quando vem lá em Uma Luz na Chama, de novo, ali a gente já tem uma construção melhor, a história caminha, né? Mas a gente ainda tem uma coisa que realmente a gente tem a sensação de que aquilo não engrenou, de que o negócio não andou, né? Se leu e andou muito pouco. Inclusive, assim, o ponto alto de A Luz da Chama é os últimos capítulos ali, quando eles trazem à tona de que a profecia tem mais uma estrofe, né? Mas aqui não. Aqui a história anda. Aqui a história anda com A impressão que eu vontade. tenho é que a história não anda, que a história corre, porque assim, tanto de coisa que eu li aqui no roteiro, que a Paty colocou, eu falei, gente, quanta coisa aconteceu nesse livro. Nesse livro. Então, Sabe me que, fala uma inclusive, coisinha. Só pra... assim, ó, esses dias a gente estava conversando no grupo e uma menina foi e disse que ela estava lendo Um Fogo na Carne e que ela estava, acho que na primeira metade do livro, e que ela estava, ou 60%, uma coisa assim, não sei, não lembro, que ela estava com muita dificuldade de seguir adiante, que ela estava assim, achando o livro muito parado. Assim, eu sei que o que a gente quer em Um Fogo na Carne é a Sera com o Níquidos, eu sei disso. E no início ela não está com o Nictus,
né? Um Fogo na Carne é uma série que tem a característica de que todos os livros começam no imediato momento em que o anterior parou. E esse aqui não é diferente. Quando ele inicia, nós estamos ainda em Dalos, no palácio do Collis, né? Eu quero fazer essa pergunta. Isso, não é essa pergunta, na verdade, né? Para te fazer, mas fazer para vocês essa pergunta. Uhum. Porque, pelo que eu entendi, esse livro, ele é o mais próximo do Collis, porque a gente teve petiscos de Collis nos outros livros. Mas esse, então, a gente tem a gente se aproxima dele, a gente vai conhecer um pouco mais. Isso, talvez por isso que vocês falaram que isso traz um pouco também da Sotória, mas também muito mais desse Collis que a gente meio que ouvia falar, ele era meio bicho-papão. Então, eu queria que, sei lá, quem pudesse me falar um pouquinho como é que é o Collis, o que vocês viram, o que esse livro traz do Collis, assim, o que vocês me diriam? Ó, eu vou só dizer uma frase a respeito do Collis e vou deixar a Júlia falar, porque senão eu fico falando, e a Júlia não fala, tá? Mas assim, o Collis é um personagem, como é que eu vou dizer, magnanimamente ruim, tá? Terrivelmente bom, a construção do personagem é terrivelmente bom, mas ele é ruim de uma forma muito intensa. Ele é complexo. Ele é extremamente complexo. Ele é um dos vilões mais complexos que eu já vi. Eu já achava a Isbit uma vilã complexa, mas a Isbit não tem a quantidade de camadas. Ele é uma cebola menorzinha, né? Ela é uma cebola menorzinha do que o Collis, tá? Então, eu acho que a melhor forma de descrever o Collis é dizer que ele é magnificamente terrível, tá? Mas ok, vamos lá. Tá? E ele tem um problema, sabe? Ele realmente acredita no que ele diz. Ele realmente acredita no que ele defende. Ele não é alguém que está ali. Ele é sedento por poder, eu não tenho dúvida isso, mas ele tem os motivos dele para querer esse poder. Ele não quer o poder pelo poder. E ele necessita do poder para obter aquilo que ele quer. E ele realmente acredita no que ele quer. Sabe? Então ele realmente assim, ele mobiliza a gente, ele consegue mobilizar muito a gente, tá? E isso é muito legal, mas deixa e é o livro onde a gente mais vai ter do Collis, tá? Mas deixa a Júlia falar um pouco, senão coitada da Júlia, né? Eu tomo conta da história e a Júlia não fala nada. Comentando o que você falou da menina, eu acho que para começar esse livro, primeiro você tem que arrumar sua expectativa. Esse livro você tem muita informação, acontece muita coisa, só que ele acontece muito no mesmo lugar. Então ele dá essa sensação de parado, porque a maior parte dele acontece em Dalos, né? Então, com o Collis ali, mas ele tem muita informação. Então ele é rápido de informação e parado de movimento da pessoa ali. Então tem que entender isso. Mas sim, até porque no início a Sera está o tempo todo dentro da jaula, né? Ela está dentro de uma jaula em Dalos, nos castelos do Collis. Então a maior parte do livro se passa nessa jaula, porque a gente está tendo o ponto de vista da Sera, né? Então por isso que ele dá uma sensação de parado, mas ao mesmo tempo que ele está parado, a quantidade de informações enquanto ela está ali é massiva. Então tu tem que estar ligado. E é bem como disse a Júlia, a minha amiga perfeita como sempre, né? Tem que ajustar a expectativa. Se tu vai esperando aquela coisa cheia de ação, de não sei o que, que a gente tem em outros livros, vai chegar nesse aqui, tu vai te frustrar. Tá? Porque ele realmente é um livro que tem um ritmo diferente. Ele tem um ritmo mais cerebral e menos emocional. Pelo menos é a minha percepção. Tá? Os momentos de emoção são muito intensos. Tá? Mas a maior parte do tempo, tu tem ali as informações vindo e coisas acontecendo e de uma forma mais, assim, estável. Desculpa, Júlia, te interrompi. Imagina, amiga. E sim, como as meninas falaram, esse é o livro que a gente mais vê do Collis, porque ela fica a maior parte em Dalos, na corte dele, então a gente consegue ver mais de perto como ele trabalha, como ele lida com os outros primais, como os deuses, todo mundo vê ali todos os experimentos que ele faz, né, com os ascendidos, com os Revenants, a gente entende um pouco mais também ali, porque ele mostra para ela também, né, ele quer se vangloriar, e a gente vê o quão
manipulador ele consegue ser também, assim, cínico em algumas questões até também, de a forma como ele coloca a situação para você ficar com... Sim, tipo, ele coloca as informações de uma forma que você começa a ficar com dó dele, com dó do que aconteceu, e você fica, pera, eu tô com dó dele, como assim? Tipo, ele é o vilão, mas ele tá se colocando ele se coloca na posição de vítima e faz tão bem feito que em algum momento você fica tipo, gente, como assim? Eu tô entendendo o porquê que ele fez isso e tudo mais. Mas é extremamente bem trabalhado, e ao mesmo tempo que você consegue ficar com dó, você consegue ver os atos dele, que você fica chocada, que você fica com nojo e tudo mais ali, né? A forma como ele trata a a cera, colocando ela na jaula, fazendo ela vestir aquelas roupas, o próprio que a Paty falou do consolo de vidro também na jaula dela, tipo, são coisas extremamente nojentas, assim, mas que fica misturado com essa sensação de, tipo, vítima que ele faz você ter dele ali naquele momento. Tem várias formas, vários momentos, inclusive, que a Cera depois vai conversar com o Nicto sobre coisas que o Polis falou, e o Polis falou assim, e o Nicto fala, mas não é bem assim, ele fala como se ele só perdesse na situação, sendo que outros primais também perdem por causa do poder que eles têm, mas ele coloca como se ele, como o primal da morte antes, era o único que perdesse por ser o primal da morte, enquanto os outros só ganham. E aí você fica com dó dele, mas depois você percebe o quão ele te manipulou também, junto com o que ele estava manipulando a Cera ali também. Eu acho que nesse Então, momento ali, em que ele vai e coloca esse negócio de que ele perdia muito, tá? Eu acho que a percepção dele, ele dá pra gente a percepção dele com o contraste em relação ao Eitos, tá? De como ele perdia, como ele não era amado, não era reverenciado, os mortais tinham medo dele, os deuses mesmos ficavam assim mais afastados, né? Enquanto o Eitos era reverenciado, amado, idolatrado, salve, salve. Então, a gente fica até com pena dele, porque a gente entende que o problema dele é essa distanciamento entre o que o irmão é e entre o que ele é. Mas ele é muito manipulador. Ele é muito manipulador. Ele é um pouco A carismático. retórica dele é muito boa, ele tem uma retórica muito boa. Eu acho que, sei lá, a minha visão do Collis é que ele é um vilão tão bom porque ele acredita na fanfic que ele criou ali. E aí isso torna a retórica dele muito boa. A Andressa fez um questionamento aqui no chat, tipo, ele é meio Hitler. É, sabe? Tipo, ele tem muita certeza do que ele está fazendo e de como ele é um coitado e de como a causa dele é muito nobre, e etc. A gente chegou a falar disso em algum outro episódio, que é o mote de toda a mitologia de quem é responsável pela morte, né? Então, sei lá, você vai ver Hércules da Disney, a treta do Hades é isso, é porque todos os humanos têm medo dele e todo mundo ama Zeus. Aí, se você vai olhar a mitologia mesmo, tem essa coisa mesmo de que sempre o responsável, não, mas o avatar da morte tem essa coisa que a gente tem medo. E isso mostra muito da nossa sociedade mesmo. A gente não tem conversas sobre morte, a gente não trata como algo natural. A gente tem essa coisa de ficar se convencendo de que só que quando chega, normalmente a gente não tá nem pronto para isso. Eu acho, inclusive, que uma das coisas que eu mais gosto na série é o que o Cass fala para Pop lá no começo sobre o que é a morte para ele. Que ela é uma amiga que às vezes demora para chegar, mas chega, e que às vezes chega de forma inesperada. E no fundo é isso, ela é inevitável. O Collis é inevitável de fato. Ele é o verdadeiro primal da morte. E é isso, ele tem essa retórica que é sensacional e que torna ele um vilão muito interessante de ler, porque ao mesmo tempo que a gente fica com dó, tem esse lugar também de tipo, caraca, ele tá me manipulando também. E aí você vai vendo, e aí eu já vou emendar a minha pergunta, porque a gente finalmente vai conhecer Dalos, né? A gente ouviu falar de Dalos em Uma Sombra na Brasa, a gente ouve falar de Dalos em
eu acho que é em Coroa de Ossos Dourados, eu até coloquei errado aqui no roteiro, porque quando a Pop vai pro Eliseu, avisam ela, tipo, a Willa fala para ela, você não pode ir para Dalos, não vá para Dalos, não vá para a Cidade dos Deuses. E aí a gente tem essa coisa, né, tipo, e aí? Não pode ir para Dalos, e aí de repente a gente está em Dalos, a gente começa o livro em Dalos, a Cera tá no castelo, o Collis se inspira um pouco ali no Midas, né? E aí faz uma gaiola dourada, aí a Cera faz um cosplay de Auren por um tempo, tipo, quase que o livro inteiro, coitada, presa dentro da gaiola. Tem coisas horríveis que acontecem na gaiola que eu propositalmente não coloquei no roteiro por uma questão de gatilho. O roteiro é o fato de que esse livro é muito pesado. Esse é um livro que tem cenas de abuso e assédio sexual com a protagonista. Tem uma cena muito nojenta do Collis com a Sarah. Então, eu propositalmente não coloquei isso no roteiro, porque eu acho que, senão, talvez o YouTube desse uma zoada. Mas quando vocês forem ler, tenham isso em mente, é um livro difícil. Mas, enfim, conhecemos Dalos, estamos, além de ter essa visão da cidade, a gente tem uma visão muito clara da corte do Collis, né? Quem são os deuses e os primordiais que estão ali? A gente, infelizmente, convive muito com a Veses, essa desgraçada que está lá também. E o filho é da mãe do Kim, né? O filho da mãe do Kim. Tipo, o Embris, que aparece lá também, mas que a gente não odeia tanto, a gente vai odiar só depois. Mas eu queria saber o que chamou a atenção de vocês em Dalos, seja na cidade, seja na corte. O que mais chamou a atenção de vocês em Dalos? Eu quero só localizar uma coisa que eu acho que a gente passou batido, né? Assim, o livro começa imediatamente no final de Uma Luz na Chama, e aí, assim, a gente vê que realmente, a gente descobre que realmente a forma nota do Nictus é um lobo, né? E que quando um primal está na sua forma nota, os outros primais não sentem ele. Tá? Por isso que o Nictus consegue estar ali na porta do lugar onde eles estão, sem que o Collis reaja. Mas aí o Collis, o Nictus acaba entrando na sala, né? Daí na forma dele humana mesmo, mata o Hanan. Isso é no primeiro capítulo, gente. Tá? Esse livro ele já começa com o dedo, ele começa com o dedo no cu e gritaria, tá? Então o Nictus entra, mata o Hanan, tá? O Hanan é o primordial da corte que a Belle vem, que a Belle então é a sucessora dele, né? Desculpa, gente. E aí então o Collis e o Nictus começam a se enfrentar. Tá? E o Atis fala com a Cera e pede para a Cera para que a Cera interfira, tá? Porque senão, apesar do Collis estar enfraquecido por toda aquela questão da troca das brasas, tudo mais, ele ainda é o primal mais antigo e mais poderoso e ele vai matar o Nictus, tá? Então, a Cera intervém, ela consegue parar o Collis, mas o Collis fere gravemente o Nictus e o Nictus entra em estase, tá? O Nictus entra em estase e é colocado nos cárceres, tá? Que é uma montanha-prisão ali que é exatamente naquela cadeia de montanhas que, quando a Pop vai para o Elysium, lá em Coroa de Ossos Dourados, eles têm que passar por baixo num túnel, tá? Então, aquilo ali são os cárceres, tá? E aí, então, a gente efetivamente vai para Dalos, propriamente dito, ver, tá? Então, a gente vê muito do funcionamento da corte do Collis. A corte do Collis, gente, tipo assim, Joffrey Baratheon, sabe, em Game of Thrones? Aquele período ali. Tá, mas eu acho que desculpa se tu não assistiu, mas assim, o Joffrey era um rei loucão, doidão, era um cara tirânico, tá? E que fazia tudo com um sorriso no rosto
e ainda te dizendo que tu tinha que achar aquilo muito bom, porque afinal de contas ele era um rei, e a vontade do rei era a maravilha do século XX. E o Collis é assim, entendeu? E aí a gente começa a ver como é que é o funcionamento. A gente passa por momentos terríveis, né? Como, por exemplo, tem um momento em que... Porque ele começa a fazer... Ele faz as reuniões da corte dele na sala... É na sala que tem a gaiola da Cera, né? Ou a Cera é levada para perto dele. Não, ela é levada para ficar ajoelhada nos pés dele, né? Tá? E então tem os outros deuses que estão ali, algumas vezes tem alguns primais, outras vezes não, são só outros deuses que tem ali. E tem um dia que tem um deus que é da corte da Aquila, eu acho. Tá? Eu acho que é. E que ele está com uma mulher no colo, né, uma mortal, que seria uma das escolhidas, né, que teriam ido para ali, que também aqui a gente vê que os escolhidos ficam, quando eles são levados pelo Collis para Dalos, eles ficam numa situação muito complicada, né, passando por diversos tipos de abuso e de situações bastante complicadas, e a Cera fica muito mobilizada por isso, né, e então esse deus está com uma mortal no colo, se alimentando dela, tá? E a Cera tem a percepção de que ela está sentindo dor, de que ele está se alimentando de uma forma que a mulher está sentindo dor, né? E o Collis vai e instiga ela e diz para ela que então é para ela parar aquilo, que é para ela fazer justiça. E ela se levanta, vai lá e mata o deus. Tá? E aí, quando ela faz isso, a gente descobre que aquele deus e aquela mortal já tinham uma relação e que ele estava fazendo aquilo porque ela queria. A mulher, inclusive, entra em desespero, chorando e tentando de todas as formas fazer com que o deus recuperasse. E a gente daí descobre que o Collis conseguiu manipular a Cera para que a Cera matasse, sem motivo e a sangue frio, um outro ser, tá? Na frente da corte inteira. Tá? E ele é assim, nesse nível, nessa tocada, nessa toada, o tempo inteiro. O tempo inteirinho, tá? Ele realmente, assim, ele é um personagem que, se tu retirar da tua cabeça, né, o fato de que tu já sabe que ele é o vilão, tu compra a narrativa dele. Tu compra as coisas que ele te diz, as coisas que ele te mostra, da forma como ele te mostra. Entendeu? Sabe outra coisa que eu lembrei que a gente não falou, que daí acho que reforça isso que você está falando? Bem no começo do livro, antes de a gente chegar em Dalos, na verdade, a Cera tá meio que morrendo ali, né? Porque o final do livro foi meio porradaria e etc. E aí o Collis ele se dá conta de que ela tá morrendo. Ele se dá conta que ela tá morrendo por causa das brasas, que ela tá numa fase que ela vai acender e ela vai morrer. E aí então vem o que a Paty tá falando. E aí ele leva ela pro Fanos. E aí é uma cena muito triste, velho, porque daí ele dá uma intimada no Fanos ali, e o Fanos pega a Cera, e aí lá em O Reino de Carne e Fogo, quando a Pop descobre aquele livro que mostra os registros atlantes e etc., que daí ela começa a perguntar o que é o Felídio e um Dragontino e não sei o quê, ela pergunta o que é um Siren. É Siren o nome na tradução? Eu acho que é Siren. Eu acho que é Sirene. Sirena, acho que é Sirena. E aí ela fala das sirenas. E aí tem esse conto, né? Tipo, porque o Cass fala que ele não sabe se elas morreram nas guerras ou se elas morreram de tristeza, porque o primordial, que o Deus que elas serviam tinha ido dormir. E a gente descobre que não, que as sirenas morreram porque o Collis deu uma chamada no Fanos e todas se sacrificam para a Cera voltar. Elas tipo, doam o éter delas para a Cera voltar. E é muito triste a cena, porque a Cera fica devastada. E o Collis está tipo, foda-se.
foda-se, você só fez o que eu mandei porque eu sou o rei, e esse é o certo, e ninguém vai sentir falta de ninguém. E ele fala isso de um jeito, não como eu tô falando, não tipo dando, não, é porque para ele realmente acredita, para ele é como você virar pro seu filho e falar assim, não, você não pode jantar, você pode comer uma banana agora. É dado para ele, sabe? É um fato dado, tá posto. Não tem, não existiria a opção do Thanos não fazer. E aí é isso, né? Você vê tudo isso lá dentro da corte dele. Eu acho que até a cena da própria Vezes na corte é tenso, porque você fica com dó da Vezes. É terrível. Fica, por que eu tô com dó da Vezes, sabe? Tipo, a Vezes não é uma pessoa legal. Por que eu tô com dó dela? Por que eu tô achando um absurdo o que é feito com ela? Porque é um absurdo o que é feito com ela, porque ele é um cara horroroso. E aí você vai vendo, né? Até quando ele começa a contar para ela por que ele fez os acendidos, porque tem isso também, a gente, em Dallas, na corte do Collis, a gente descobre que tem acendidos lá, igual os acendidos que a gente conhece em De Sangue Cinzas. E aí ele começa a conversar com ela, que tipo, mas já que eu sou o primal da vida, os destinos exigem um equilíbrio, então eu tenho que criar vida. E aí ele começa a criar os acendidos, ele cria os Revenants, que são, acho que na produção tá espectros, e aí você vai vendo toda essa galera lá, e você fica tipo, então isso não nasceu com a Sbeth e com o rei das Malek. Vodina, nem com Malik, nem nada. É isso, você começa a ver essa galera. Fala, amiga. Eu ia fazer uma verdade assim. Lembrando que eu não li, né? Aí vocês começaram a falar sobre essa conexão. Então isso não aconteceu lá naquele livro, isso aconteceu. E eu lembro que no episódio que a gente falou da maldição de Fúria, de Ruínas e Fúria e Ruínas, esqueci a ordem correta do nome deste livro, mas isso, Ruínas e Fúria. Então, assim, vocês falaram que surtaram com o livro da maldição enquanto liam o Fogo na Carne, e eu queria entender um pouco quais são essas conexões que vocês fizeram. Eu vou começar, e aí eu vou chamar a Júlia, porque a Dari leu depois. A Dari leu Um Fogo na Carne antes de Maldição. Amiga, e aí é uma outra... Antes de você falar, deixa eu só comentar 2 negocinhos. Primeiro, Dressa, você não ficar perdida. A Vesses, ela estava presa no final de Uma Luz na Chama, só que como o Nictus foi preso no começo e entrou em estase no começo do Fogo na Carne, as barreiras ficaram mais fracas, e aí ela saiu da estase dela e conseguiu quebrar as barreiras da prisão lá na Shadowlands e voltou para a corte de Dallas. E aí agora tudo faz sentido. Então, a Vezes, eu tô aqui, gente, a Vezes, o que aconteceu? A Vezes é aquela primal que se alimentava do Nictus. Não, eu lembro, eu não sabia, só que ela estava presa. Aí eu falei, gente, como é que a Vezes está passando por tudo isso? O que aconteceu? Ela estava presa nas Shadowlands no final de Uma Luz na Chama. Isso, só não sabia, agora a Dira me colocou dentro da rota. Beleza, pode continuar, Dira. E a outra coisa que eu ia falar só, da cena que a Dari comentou, da imortal, que estava no colo do cara, tá? Eu queria só levantar que uma das teorias nossas tem a ver com isso, porque o nome dessa imortal é Jacinta. Quem mais chama Jacinta? A duquesa de Sangue Cinza. Então a gente ficou tipo, será se é mesmo? Será se não é? Então eu só queria levantar esse ponto que é interessante. Pode falar, Paty. E eu lembro que eu li essa cena dessa Jacinta e eu mandei mensagem para a Julia na hora, assim, qual era o nome da desgraça da duquesa Tyrman. E aí a gente começou a elaborar que talvez seja ela. Mas vamos lá. Quando eu li Maldição, a Julia leu antes que eu. Eu estava lendo um outro livro e eu não queria começar outra série que tivesse sem estar terminada, porque eu sempre faço essas promessas para mim. Eu gosto de me enganar. A verdade é essa. Eu gosto de me enganar. E aí eu falei, não vou ler mais nenhuma série que não está terminada. Aí eu estava lendo uma que estava terminada, que eu nem lembro qual era,
E aí eu fiquei sem ter o que ler, falei, vou ler, então, Maldição, né? Vou ler Fall of Ruin and Wrath. E também tinha isso, que tinha que ler em inglês, e não sei o quê, e eu priorizo ler em inglês livro que eu quero muito ler. Então, por exemplo, o 6 que vai sair da Auren e do Hip, porque eu não vou falar de Gola nunca na minha vida, eu vou ler em inglês, porque é isso, eu quero muito ler. Mas aí a Júlia falou que era legal, tudo que a Júlia fala que é legal eu gosto. Falei, tá, então eu vou ler. Aí eu comecei a ler, e ele é um livro introdutório, né? Então, você vai lendo ali e você fica tipo, legal, é um mundo legal. Que massa, tem esse sistema aqui de Highborn, de não sei o quê, de não sei o que lá. E aí você vai lendo, né? Beleza. Quando eu fui ler Um Fogo na Carne, eu li junto com a Júlia. A gente estava sempre assim, ou ela estava um capítulo na minha frente, ou eu estava um capítulo na frente dela. E aí a gente ia falando, quando você chegar na página tal, me avisa, quando você chegar em momento tal, me avisa. E eu lembro que eu cheguei primeiro na parte que tem a descrição dos antigos. E aí tem a descrição lá, porque a Sera vê um dos antigos, ela vê ele de perto, e ela vê os olhos, e não sei o que, e não sei o que lá. E eu surtei, assim, eu peguei, e eu estava sem o Kindle, né, na época, então eu lia pelo Books do meu iPad, e aí eu estava com o iPad enorme na mão aqui, segurando com uma mão só, e, gente, quem pensa, tipo, mas o Kindle é mais pesado, porque não sei o quê, porque não sei... Não, você pega um Kindle, você segura tranquilamente um em cada mão aqui, tá? Agora, segura um iPad que é pesado com uma mão só para ler e digita com a outra, meu dedão queria morrer, entendeu? Tipo, eu tô fazendo crossfit aqui. E eu comecei a mandar mensagem para Júlia, no grupo de admin, eu acho, que eu tava tão surtada que eu mandei, acho que no grupo de admin dos grupos todos, né? E aí eu, Júlia, pelo amor de Deus, qual era a descrição dos olhos dos Highborn? Aí ela, puta, amiga, eu não lembro, mas tinham 3 cores. Eu, puta, isso, caralho, 3 cores. E aí eu comecei a surtar. Aí ela chegou e começou a surtar junto comigo, que ela foi lendo. E esse é o primeiro, porque esse é o mais na cara que tem. O mais na cara é esse. E é só no final do livro. Você não pega isso logo de cara. É no final do livro só. Aí, Não. calma, é que você leu depois. Porque quando a gente lê depois, e a gente já tinha te avisado, logo no começo tem detalhezinhos. Mas o grande detalhezão mesmo, se você não está esperando ligação, é só esse do final, que é a cor do olho. Porque todos os outros você fica tipo, é a JLA. Tem a ver aqui ali. É o jeito dela escrever. Ela pega o diamante estrela na mão, no meio do livro, que ela quer o diamante estrela por causa da alma do Eitos. Ela sabe que a alma do Eitos está dentro do diamante. E ela consegue convencer o Collis de mostrar para ela o diamante. É essa E quando cena ela que é pega a na cena mão... Não, mas isso é no meio do livro. Quando ela pega na mão, ela tem uma visão. Não, é essa visão que eu tô falando. É porque na minha cabeça é no final. Porque ela ficou tipo, o tempo todo com o Collis, e a partir do momento que ela não está mais com ele, para mim é como se fosse um outro livro. Mas é isso. É essa cena. É quando ela pega o estrela na mão, e aí ela de fato tem essa visão, e ela vê os antigos, ela tem essa visão do Eitos e etc. E aí eu comecei a surtar. Eu acho que a partir desse ponto para o final, você já está de olho aberto e você começa a ver outros detalhes. Quando você sabe que existe a ligação e você vai ler o livro do começo, aí desde o começo tem. Porque daí tem as pinturas nas paredes, que são as mesmas que os Súperos têm, e não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai vendo no detalhe. Então, eu surtei nesse 50%. Nesse momento aí, eu falei, para mim deu, essa mulher é um gênio, não dá, não. Pode, Ju, falar você, como é que foi? Não, eu concordo com o que você falou. Eu fui ler porque eu pensei,
não tem nada pra ler, tô esperando sair Um Fogo na Carne, né? Porque o Maldição foi lançado mais ou menos ali 1 mês e meio depois de Uma Alma de Sangue e Cinzas e 1 mês e meio antes de Um Fogo na Carne. Então eu falei, mas um da Jennifer, não tem como errar essa mulher, vou ler. E li, como a Paty falou, é um livro bom, ele é bem introdutório, então você não tem muita noção, assim. E aí, depois, quando saiu Um Fogo na Carne, a Paty começou a me perguntar do olho, eu fiquei tipo, por que ela tá me perguntando? Será que tem ligação? Aí, a hora que eu cheguei, eu vi a ligação, falei, meu Deus, e aí a gente começou a surtar, porque realmente, antes de 50%, antes nessa parte aí, você não tem muita noção, você não presta atenção nos detalhes, porque você não tá esperando. Ela nunca falou que era ligado uma na outra, ela só falou depois que saiu, que o povo começou a perguntar. Mas antes disso, ela deixou bem como surpresa mesmo. Então, a gente nem junta os detalhes, mas aí a partir de 50% a gente começa a prestar atenção nos detalhes, né? E como a Paty falou, o arabesco da roupa, do Nictus e das paredes, que ele usa, que tem no castelo dele e tudo mais, é muito parecido com o dos Highborn, então é mais uma ligaçãozinha aí. E tem agora a Dari leu depois, então eu acho que ela talvez tenha pego alguns detalhes Eu antes. acho que deve ser uma visão incrível a da Dari, porque a gente tinha avisado ela já, e aí ela já foi procurando. Uma coisa que eu me dei conta, lendo fóruns e etc., e as minhas anotações no Kindle e tal, para fazer a pauta, é que a coroa é coroa com o osso deles, né? A coroa de ossos dourados. E você fica tipo, nossa, velho, como eu não tinha pensado nisso? A cara da Andressa foi maravilhosa agora. Porque é uma coroa de ossos dourados, e eles têm ossos dourados. E aí você fica tipo, caralho, velho, olha essa mulher. Mas, Dari, conta você, que daí eu quero puxar uma coisa que a Jill falou para a próxima pergunta. Não, é primeiro que assim, né? Logo no início eles começam a falar das Bonnie Lands, né? E eu fiquei assim, não, mas para aí, as Bonnie Lands ficam depois da cadeia de montanhas e entre essa cadeia de montanhas e as montanhas Escotos, porque eles falam nas montanhas Escotos, né? Eu disse, isso aqui é Atlântia, tá? Mas ali fala que tem, né, os ossos dourados, os ossos dos dragões, os ossos dos antigos e não sei o quê. E eu fiquei meio assim, eu disse, ué, tem mais. Eu levei um tempo para cair o fio, assim, sabe? Porque eu fiquei assim, tem mais osso dourado do que os ossos dos deuses lá, das divindades que eles fizeram, a coroa do Kes e da Pop, até que eu me dei conta, não, eles fizeram desses ossos aí, que são os que estão nas Bonnie Lands, que ali é a Atlântida, né? Então, levou, mas Até assim... a Pedra Dourada, né, que você comentou outro dia comigo. Sim, isso, a Pedra Dourada que tem, que quando eles atravessam as montanhas Escotos, antes da Pop ascender, né, eles se separam em pequenos grupos, porque quando os grupos são grandes, a névoa tem a tendência de se tornar mais hostil, né, e aí, então, eles sempre combinam de se encontrar numa pedra dourada, e quando a Pop vê essa pedra, ela diz que literalmente é uma pedra dourada, É uma pedra dourada. no final de um reino de carne e fogo. Então, nesse momento, quando a gente relê, né, Um Reino de Carne e Fogo, eu me dei conta disso quando eu estava relendo para a gente fazer aqui os episódios, que eu já tinha lido Um Fogo na Carne, né? Que eu me dei conta, isso aqui é os ossos das Bonnie Lands, eram pedras douradas, né? Então, fazer o quê, né? Mas, enfim, é complicado ali, a gente tem que estar atento, é um livro que tem muito detalhe, mas na hora que ela tem a visão, porque inclusive nessa visão não aparece só isso, né? É nessa visão que aparece a criação do primeiro mortal e a criação do próprio Diamante Estrela, né? Que a gente ali descobre que o Diamante Estrela é um dos Ancients, um dos Highborn, que foi queimado, é isso, né? Que foi queimado por um dragão. É uma sequência de cabeça explodindo. Porque primeiro ela vê uma estrela caindo, e aí a estrela fica enterrada embaixo da árvore, aí a estrela nasce, aí você fica, meu Deus, mas eu acabei de ler o Thorne falando para Liz que é assim que os súperos nascem. O que está acontecendo aqui?
por que? Eu juro, gente, eu ficava tipo, por que, J.L.A.? Por que estou lendo isso? Eu já li isso no outro livro. E é outro livro. Eu estou confusa, J.L.A. A minha gata não vai aparecer. Quer dizer, vai sim, ela vai dar a volta e vai aparecer aqui. Mas eu era tipo, meu Deus, J.L.A., por quê? Por que você está aparecendo? O que está acontecendo aqui? O que você quer comunicar? E aí eu ficava, tipo, nervosíssima. Na hora dá um negócio, assim, porque tu fica naquela, assim, não, mas para aí, até porque dá aquela coisa assim, né, será que é o Thorne, que é esse Ancient, que foi, esse antigo, né, que foi queimado por um dragão e que virou esse diamante, o que está acontecendo aqui, né, e a própria visão da criação do primeiro mortal, ela para mim tem alguma coisa ali que eu não peguei ainda, porque eu achei assim, ó, se a Sera tivesse visto aquilo durante a ascensão dela, eu compreenderia. Mas ela vê no momento em que ela pega o diamante, tem que ter aqui outro link que eu não peguei. Tá? Mas eu acho que, para mim, o que foi mais impactante mesmo é a quantidade de informações que vem ali. Né? E o fato, inclusive, que me chamou a atenção, de que o Collis não se dá conta de que ela tem, porque eu acredito que ela teve aquela visão porque ela tem as brasas da vida, né? Ela é o que tem de mais próximo do primal da vida naquele momento. Tá? E o Collis não se dá conta de que ela ia ter aquela visão, ela ia ter aquelas informações. É nesse momento também que a gente vê o Collis matando o Eitos, né? Então, é muita coisa de uma vez só, né? Então, é um momento de surto total, a cabeça simplesmente explode, tá? Porque, inclusive, assim, quando eu li Maldição de Ruína e Fúria, eu li ele, assim, de uma forma muito descompromissada, porque, inclusive, como na época eu acompanhava muito J.L.A. Anders, eu vi ela colocar os teasers desse livro, né? E ela chegava e dizia assim pra gente, olha, gente, não é From Blood and Ash, né? É um outro livro de uma outra série que eu estou escrevendo. Então eu fui ler de uma forma assim muito sem expectativa. Fui ler porque estava na puta de uma ressaca de Uma Alma de Cinzas e Sangue, tá? E a gente estava enchendo seu saco para você ler. Sabe? A Mas gente foi estava enchendo mais seu por saco isso para você mesmo. ler. Inclusive, assim, eu acho, se não me engano, eu larguei Uma Maldição de Ruínas e Fúria, tá? Mais ou menos nos 70% para ler Um Fogo na Carne. Tá? Eu não tinha lido toda a Maldição ainda. Tá? E era um livro que eu estava meio, como eu estava na ressaca, né, bem ferrada, era um livro que eu estava gostando, mas eu estava demorando para engatar. E é aquilo que a Paty diz, quem conhece a gente sabe, a gente lê muito rápido. Né? E eu tava naquela, assim, os livros da série, tá? Eu às vezes levo uma semana ao todo para ler, né? Não porque eu estou lendo o tempo todo, é justamente porque eu não consigo ler o tempo todo. Se eu tivesse uma folga, eu acho que eu terminava de um dia para o outro. Tá? Porque realmente é uma coisa que eu devoro. E foi um livro que eu não devorei. Eu fui devorar depois que eu li Um Fogo na Carne. Que eu olhei e falei assim, e a gente ficou no seu pé, porque eu lembro muito disso, porque você largou antes dessa informação, que é quando o Thorne conta para Liz como eles nasceram e não sei o que lá. Eu lembro muito disso. Mas eu queria puxar aqui, então. Eu acho que eu tinha... Eu acho que quando eu fui ler Um Fogo na Carne, eu já tinha lido aquela parte que o Thorne fala como tinha sido aquele mundo antes, o negócio dos prédios muito altos, não sei o que, tá. E eu lembro, inclusive, que quando eu li isso, eu cheguei para ti e falei assim, eu acho que isso aqui é uma distopia, porque eu acho que isso aqui, na verdade, se passa no nosso mundo, né? E isso aqui é o futuro, como as coisas ficaram depois que tudo acabou, né? Daí, quando chega em Um Fogo na Carne, que tu vê ali aquela cena em que tu tem o antigo, né? E a cor do olho, que é muito característico, porque, inclusive, eu nem consigo imaginar direito um olho com 3 cores, né? Eu olhei e falei assim, não, parem um pouquinho, então tá tudo conectado, mas se tá tudo conectado, se eles estão aqui, então esse plano que a gente está vendo aqui
tem que fazer parte daquele mundo. Mas e onde é que está? Onde é que está o lugar em que vive a Calista? E aí eu vou puxar, porque é justamente isso. Todo mundo estava sabendo disso que você falou, porque muita gente acompanhava o Jay Landers, e ela falava que não era linkado, que não tinha a ver, que não era uma história, não era um outro spin-off, não sei o quê. A maioria das séries dela tem spin-off, Saga Lux tem spin-off, Mais Quente que o Fogo tem spin-off, Sangue Cinzas tem o spin-off, e aí eu tava tipo, então ela tá começando já outra de fantasia e tal. E aí eu lembro que na live pós-lançamento de Um Fogo na Carne, na primeira live, não foi nem na segunda, foi bem na de cara, todo mundo entrou e tipo, mas eu vi os Reborn ali, eu vi não sei o que, eu vi não sei o que lá. E aí foi nessa que ela confirmou que os... Ai, gente, eu falo Reborn, mas é super, tá? Que os Súperos são os destinos, que eles são os Arai. Ou seja, o Holland é um Súpero, certo? O cara que treinou a Sera é BFF, mentira, na minha cabeça, mas ele é da mesma espécie que o Thorne. E aí, isso também dá uma explodida na cabeça, né? Tipo, o que isso implica na história? O quanto isso implica na história? Porque até então a gente ficava achando que o quê? Que os mais poderosos eram os primais, certo? Você tem um ranking ali. Você tem o Mano Bunda, aí você tinha ali os Lupinos e os Atlantes, ali na mesmo, junto com os Ascendidos, né? Então, tipo, um pouco mais do que um Mano Bunda. Aí você tem os Godlings, que eu não lembro como é que isso ficou na tradução, mas é como se fosse semideus. Divindade. Tem as divindades, aí você tem os deuses, e aí você tem os primais. Aí você, beleza, então aqui a treta de quem tem o maior é entre primais, né? Entre primordiais. E aí não, você descobre que primordial tanga para quem? Para Súpero, que na verdade são os destinos que são os Arai. E aí, gente, o que isso implica na história? Eu acho que essa pergunta está para ser respondida, né? Essa é a pergunta que a gente não tem a resposta ainda, tá? Porque também outra coisa que aqui a gente começa a descobrir que a bendita da profecia, ela não vem da Penélope, né? Ela não vem ali daquela corte, ela na verdade vem dos Arai, tá? E os Arai são os Ancients. E eu acho que é no mapa desse livro que já aparece o véu primal, né? Eu acho que é no mapa de Um Fogo na Carne, não sei, tá? Porque tem isso também, né? Essa é uma série que, conforme ela vai andando, os mapas vão se ampliando. Então, assim, no primeiro livro, a gente só tinha o mapa de Solis. Aí, quando vem Um Reino de Carne e Fogo, a gente tem um mapa de Solis e tem daí ali as Montanhas Escotos e atrás Atlântia, tá? Aí depois, lá em Um Reino de Carne e Fogo, é que a gente vai ter que tem o Elysium. Só que só tem ali escrito que tem o Elysium, depois das Montanhas de Nictus e Dalos, tá? E aí, eu não lembro se é em Um Fogo na Carne ou se é só em Born of Blood and Ash, que no mapa aí já vem o véu primal, tá? Mas, de qualquer forma... Não é nesse? Ah, desculpa, gente, então. Sem querer eu dei spoiler, tá? Mas, de qualquer forma, a gente começa a ver assim que, não, para aí, né? Não, isso aqui, então, isso aqui que a gente vê aqui, né? Os primais, os deuses, os Arai, os mortais, isso aqui não é tudo. Isso aqui não é... a gente não tem a totalidade desse mundo, desse universo aqui, tá? E a coisa meio que começa a tomar uma outra proporção, tá? E tem outra, assim, ó, daí já não é mais nessa visão, mas nesse livro a gente tem uma outra informação que cai como uma bigorna na cabeça da gente e que faz a gente ficar com muita pena de outra pessoa que a gente ama odiar, tá? E isso também é uma coisa que eu acho que vem logo em seguida dessa história, dessa visão, ou um pouco antes, tá? E que a gente fica devastado quando fica sabendo, e a gente começa a olhar cada vez mais
pro Collis com uma cara assim de que caralhos tu pensa que tu tá fazendo? Você vai falar Sabe? do Callum? Eu não quis falar porque eu não sabia se era o momento que tu ia chamar isso ou não, entendeu? O que acontece ali? O tempo todo o Collis está querendo acreditar, porque isso é uma coisa bem clara, tá? O Collis quer acreditar que a Sarah é a Sotória. Ele quer, ele se esforça para acreditar nisso. Tá? Isso a gente não pode negar. Eu não acho que isso é uma coisa que vale a gente pontuar. O livro inteiro, ele acredita que ela é a Sotória. O livro Isso. inteiro. As únicas pessoas que sabem que ela não e que afirmam o tempo todo que ela não é o Callum fala o tempo todo que ela não é. O Artis fala para ela que ela não é. A deusa, eu acho que é Aquila. É Aquila, não é? Aquila, Que a vai primal do lá para tipo, Renascimento. porque o Collis quer que ela garanta que a Sarah é a Sotória. Aquila sabe que não é, mas fala para ele que é. Então ele passa o livro todo tão certo de que ele finalmente vai ter o que ele merece, que é ela. A obrigada, Ione. Júlia. É uma deusa da corte da Aquila. A Ione. A Ione, que daí ele fica super, tipo, então ele jura que ela é a Sotória. E aí ele começa meio que a cortejar a Sotória. Ele começa ali conversar com ela, não sei o quê. Por que tem o tal do Dildo, que não é nem não é bem um Dildo, é um consolo, que é de vidro e tal. Tem vários dentro da gaiola, porque a gaiola dela fica tipo numa sala que tem um trono, e aí ele fica vendo ela dormir, ele pode ver ela tomando banho. As roupas que ele deixa para ela são sempre roupas que são transparentes e não sei o quê. E aí ele começa a trocar ideia com ela, ele começa a conversar, ele começa a chavecar ela mesmo ali no papinho e tal. E o tempo todo o Callum tá ali por perto. E aí, Dário, eu vou deixar você falar desse momento que vem. Isso, a própria cena do diamante é que ele tá querendo se mostrar, e aí ela fala, então eu queria ver, porque ela também passa o livro todo, das 50%, olhando a estrutura da gaiola, ela não se toca que o que junta a gaiola dela é o diamante, ele tá literalmente em cima dela. O tempo no todo topo da que ela gaiola, tá em Dalos. as grades é uma gaiola de ossos de antigos, né? Então é uma gaiola dourada. E esses ossos, eles convergem para um ponto central no teto da gaiola, vamos colocar assim. E esse ponto central tem uma coisa que brilha, tá? Ela diz que parece ser inúmeros diamantes, só que não é inúmeros diamantes, é o diamante estrela. Tá? Ele estava ali o tempo todo em cima dela, literalmente, né? E ele fica o tempo todo tentando fazer com que ela goste dele, com que ela aceite ele, com que ela queira ele, né? E ele e o Callum tá ali o tempo todo dizendo que ela não é a Sotória, afirmando que ela não é a Sotória. E aí a gente descobre que a gente já tinha descoberto que ele conhecia a Sotória, né? E ela passa por momentos bastante complicados, inclusive, porque o Collis se mostra extremamente incomodado com o fato de que ela estava com o Nictus e com os ciúmes doentio do Nictus. Então, ela, inclusive, tem que cuidar o que ela fala, ao mesmo tempo que ela quer proteger o Nictus, que ela quer tentar, de alguma forma, fazer com que o Nictus fique bem e manter ele a salvo, ela tem que fazer isso de uma forma que o Collis acredite que ela não está profundamente interessada no Nictus, tá? Que ela, na verdade, está realmente, vamos dizer assim, disponível para ele. Então, ela passa o tempo todo fazendo esses malabarismos. Nesse meio tempo, a gente descobre que o At está ajudando ela, mas eu não vou falar disso, que eu tenho certeza que a Paty tem isso na pauta, tá? E um dia, então, ela está conversando com o Collis e com o Callum, e o Collis e o Callum começam a contar para ela a história dela, a história da Sotória, como foi, o que ele encontrou,
né? Como é que ele encontrou ela? Como é que foi aquilo ali? Como é que foi o negócio do Eitos negar? Tá? Inclusive, é aí que a gente fica se perguntando o que caralhos o Eitos fez, porque o Eitos não quis trazer a Sotória de volta para o Collis, mas ele já tinha feito isso antes com outras pessoas. Tá? E então, e aí a gente fica com aquele questionamento, tá, mas por que ele não quis, né? Por que ele não fez? Tá? E aí, então, a gente descobre que o Collis, ao ver que não ia conseguir recuperar a Sotória, ele vai até a família da Sotória para falar com essa família, para pedir desculpas, explicar que a Sotória morreu tentando fugir dele, tudo. E os pais da Sotória, a irmã da Sotória, para quem ela estava juntando as flores, né? Eles têm muito medo e eles não falam com o Collis. E quem chega para falar com o Collis é o irmão da Sotória. E o irmão da Sotória estava se sentindo muito culpado, porque a Sotória estava sozinha no penhasco, porque ele, ao invés de estar ali com ela, que ele deveria estar com ela, né, para colher as flores, ele deixou a Sotória sozinha e foi lá ficar com uma peguete, tá? Então, ele, em vez de estar com a irmã e proteger a irmã, ele estava transando. Tá? E eles falam que a Sotória era uma pessoa muito assustada, que reagia assim, com muito sobressalto, muito fácil, e que saía correndo muito fácil. Que então ela ter feito aquilo de sair correndo e acabar caindo no penhasco porque saiu correndo, não era uma coisa surpreendente. Tá? E quando o Collis conta para o irmão da Sotória que ela morreu porque ela saiu correndo, o irmão se sente culpado e se mata. Ele corta o pescoço, literalmente, na frente do Collis. E o Collis, tomado pelo desespero e sabendo que o Eitos não iria ressuscitar o irmão da Sotória, porque ele já tinha se recusado a ressuscitar a Sotória, tá? Ele vai e faz aquilo que é proibido para a morte. Ele dá a vida. Tá? E era o Callum. O Callum é o primeiro Heaven. Tá, gente, fui pegando várias coisas aqui, tentando juntar um mais um, né? Então, assim, deixa eu tentar entender aqui um pouco tudo que foi falado hoje. Esse era para ser originalmente o último do spin-off. Então, a gente, logicamente, desde o começo, a gente tinha vários momentos de, né? Pelo que eu entendi, vocês tinham ali vários momentos de gritinhos histéricos, coisas acontecendo e tudo mais, né? Aí a Paty chegou a me falar alguma coisa sobre absorventes, uma coisa meio Bela na lua de mel com o Edward ali, uma coisa meio crepúsculo, só que ao contrário, sonhos de Heartmaters, né, e como você falou agora, essa coisa que o Callum é irmão da Sotória, os ascendidos de Dallon, a visão da Sarah dos antigos, a ascensão da Sarah e mais um monte de momentos aí que vocês falaram para mim foram mega impactantes, imagino que para vocês também. E aí, de tudo isso, gente, assim, que eu tô até sem fôlego, de tudo que aconteceu, qual foi o momento que vocês mais gostaram de ver? Assim, que vocês acham, sei lá, que foi o ponto alto deste livro? Tá. Para mim foram dois. Posso começar, Paty? Posso? Tá. Para mim foram dois, tá? O primeiro momento, o primeiro sonho de Heartmate, porque é a confirmação de que o Nictus e a Sarah são Heartmates, tá? E porque inclusive assim, eles não sabem o que está acontecendo, eles não se dão conta do que está acontecendo. O Nictus se dá conta, eu acho que mais para o final do sonho. Mas inicialmente a Sarah não tem a menor ideia, eles acham que eles estão sonhando. Tá? Inclusive tem um momento que o Nictus fala alguma coisa para a Sarah no primeiro sonho, tá? E ela pega e responde para ele, e ele chega e diz assim, só você mesmo para discutir comigo no meu sonho. Então, ele realmente ele leva bastante tempo para se dar conta de que, na verdade, eles estão ali. Tá? Tem um momento em que ele se dá conta, mas ele para nós, né, que a gente se dá conta de cara do que está acontecendo, tá? É a confirmação, então, de que eles são Heartmates, e no momento em que existe a confirmação de que eles são Heartmates, existe a confirmação de que a Sarah vai ser salva, né?
de que não vai ter nenhuma outra grande manobra, não precisa fazer mais nada, é só ir lá acender ela que ela vai se salvar, né? E o outro momento é o momento da ascensão da Sera, tá? Porque nesse livro fica muito claro para a gente que tudo o que o Nictus faz, ele faz porque ele acredita que se ele se permitir amar, ele vai destruir tudo, tá? Ele acredita que ele vai ser, e ele fala, inclusive, que ele seria pior do que o pai e pior do que o tio, porque o tio, bem ou mal, foi lá e trocou as brasas e tudo mais, mas os reinos seguiram. E ele diz que se ele amasse e perdesse a pessoa que ele ama, ele acabaria com tudo, tá? Então, ele simplesmente fez tudo isso, tirou Cárdia, tentou se manter longe, fez tudo para garantir que ele não fizesse, porque quando a Sera nasceu, ele teve uma visão em que ele destrói tudo, tá? Ele destrói os planos, ele destrói tudo. Então, tudo que ele faz é na tentativa de evitar de se tornar esse ser monstruoso, tá? E quando chega na hora da ascensão da Sera, tá? Ela está conversando com ele, ela diz para ele que ela quer que ele se permita buscar restaurar o Cárdia, para que ele possa se permitir amar e ser amado, que ele tem o direito de viver isso. Ele fica puto com ela na hora que ela fala isso, que eles estão no lago dela, eles foram ali para o momento que ela vai ser acendida. Eles conseguiram, um dia lá, ela dá uma surtada daquelas, tipo que ela fez quando ela quase derrubou a casa de Aides, tá? E aí ela bota o Collis em estase, liberta o Nictus do cárcere, assim, ela arrasa tudo. Essa cena é maravilhosa também, tá? E aí o Nictus vem acabando com todo mundo para chegar perto dela. Tá? Ele vem destruindo a porra toda para chegar nela, para tirar ela dali. E aí eles vão até a corte da Aquila para retirar a alma da Sotória, tá? Porque eles já se deram conta de que para matar o Collis, a Sotória tem que renascer, tá? Que eles não vão conseguir matar o Collis sem isso, então a alma da Sotória não pode ficar encurralada na Sera, e a Sera está morrendo, né? E aí, então, eles fizeram isso, eles já tiraram a Sotória dali, o Diamante Estrela com a alma da Sotória ficou com o Atis, e eles vão, então, para o lago dela. Ele cumpre o que ela tinha pedido para que ele levasse ela, no momento final dela, né, para que ele levasse ela para o lago dela. E ele cumpre, ele a leva para o lago, tá? E eles estão ali, ela conversa com ele sobre isso, de que ele se permita mais ser amado, tudo mais, não sei o quê, ele fica furioso com ela. E aí, no meio disso tudo, tem uma hora que, assim, o que acontece? A sanção da Pop já foi um surto, porque ela está morrendo na mão do Castil. E ele toma uma decisão desesperada num momento desesperado. Só que aqui é mais complicado, porque como eles acreditam que ele não é capaz de amar, tá? E eles não estão se dando conta, que eles não se dão conta que aquilo ali é um sonho de Heartmate, tá? Ele até se dá conta de que ele realmente está encontrando com ela, ele fala com ela, ele inclusive orienta ela o que fazer para tentar fazer com que o Collis a solte, tá? Mas ele não se dá conta do que aqueles sonhos significam, nenhum dos dois se dá, tá? Então ele toma a decisão de acender ela no desespero e sem ter certeza do que se ele está fazendo vai dar certo ou não, tá? E o motivo que ele toma essa decisão é épico, porque ele chega e diz assim: eu não vou perder você. Se eu perder você, nada mais importa. Eu não quero saber dos planos, eu não quero saber da vida. Se você morrer, tudo isso vai acabar, porque eu vou acabar com tudo. Aí ele se dá conta do que é a visão que ele teve, tá? E aí, então, ele vai e acende ela, tá? Então, assim, é uma cena muito intensa, tá? Eu te lembrar, eu tô ficando arrepiada aqui, gente. Eu tô quase chorando aqui, tipo, Tá. sem você Então, nada vale mais a pena, meu Deus do céu. a cena é, assim, simplesmente muito intensa, dá uma coisa na gente, assim, porque tudo bem, a gente sabe que ela vai sobreviver.
entende? Mas naquele momento ali é realmente muito, né, para cima da gente, tá? E aí a gente fica naquela, porque ele acende ela e a gente já entra na estase dela, tá? Em que a gente começa a ver tudo que ela está vendo, tudo que ela está percebendo, presenciando durante a estase. Porque outra dúvida que o livro coloca na gente é a mesma dúvida que a gente tem em relação da Pop. Se a Pop vai se lembrar de quem ela era antes da ascensão ou não. E aqui nesse livro a gente tem a dúvida ainda mais intensificada, porque o Atis e o Kim são dois exemplos do que pode acontecer. O Atis lembra de tudo da própria ascensão, antes da própria ascensão. Ele lembra quem ele era antes, lembra tudo. Mas o Kim não. Né? O Kim não lembra nada. As memórias do Kim nunca voltaram. Tem alguns primais que voltaram parcialmente, mas no caso do Kim nunca voltou. Então a pessoa que ele é depois da ascensão é uma pessoa totalmente nova, porque nada do que ele era antes permaneceu. E isso, inclusive, deixa muito claro para a gente o porquê das diferenças tão grandes entre os irmãos. Tudo bem que depois vem uma série de coisas na vida do Kim que torna ele uma pessoa ainda mais abominável, mas o fato, assim, é que ele é uma criatura que ele não tem laço com nada, porque ele simplesmente passou a existir no momento que ele ascendeu. Então a gente aqui fica na dúvida, né? Para aí, a Sera vai lembrar de quem era a Sera, de quem eram os Mierel, da onde ela veio, como ela foi parar ali, e o fato de que ela está sobrevivendo é um sinal de que o Heartmate dela está do lado dela. Só que em meio às visões dela, a gente vai escutando os relatos do Nictus. Tá? A gente vai tendo assim drops do que o Nictus está falando para ela. E aí, já ali, ele já tá com os 4 pneus arriados e dizendo, eu te amo mesmo, então, sabe? Ele não fala com essas palavras, ele vai usar essas palavras, mas para ela, depois que ela já acordou, né? Mas ele chega a falar coisas que muito claramente dá pra... Até porque a gente sabe que ele ama, e a própria Sera tem que saber que ele ama, porque afinal de contas ela atendeu, né? Mas ele vai ali, ele fala tudo, ele explica para ela tudo, ele explica da história dele, do que ele vivenciou, do que ele teve de problemas, os porquês dele para se manter distante dela, para acreditar que ele tinha que dar ela uma chance, né? O porquê que ele temia tanto se tornar um monstro por causa do amor. Ai, tudo isso gente, ele vai. Tudo quanta isso ele vai coisa. falando. E no meio disso a gente vai tendo as visões do que ela está tendo, porque durante a ascensão dela, ela enxerga muita coisa, ela entende como é tudo, tá? E ela, inclusive, na ascensão, que ela tem um ponto que ela chega à conclusão de que ela não é parte do ciclo da vida, ela é a própria vida. No momento em que ela ascende como verdadeira primal da vida, ela se torna a própria vida. Por isso que não ter um primal da vida significa não ter vida. Tá? Ai, Por isso que a vida vai definhando, tá? Ali a gente também já tem mais um pouco, né, nas visões dela, dos antigos, tudo. Então, assim, a ascensão da Sera, gente, assim, ó, se preparem, é um surto atrás do outro. É um momento, assim, que não tem como não dar uns gritinhos, como não pular. Não façam o que eu fiz. Eu li essa parte do livro às 2 da manhã, então eu tive que sair do meu quarto e ir para a rua, porque senão eu ia acordar a casa inteira, tá? com o que eu estava lendo, tá? Então, por favor, não façam isso. Mas Ainda mais realmente... a gente, a Dália foi para a rua porque ela mora numa cidade tranquila. Se você for aqui de São Paulo, como nós, para a rua porque Sim, vai ser assaltado, ainda mais com o celular na mão. Não façam isso. Não, no meu caso, eu não fui para fora de casa, gente. É que eu moro numa casa mesmo e o meu terreno é grande, então eu fui para o pátio da casa. Mas, assim, realmente, assim, não leiam de madrugada. Principalmente se você mora em apartamento, você não tem como sair de dentro do apartamento, não faça isso. Que É sobre isso, gente. Não leiam de madrugada. Vamos ler em momentos oportunos. Grita no travesseiro, entendeu? É sobre isso aí. Agora eu quero saber as da Júlia. Então, a minha preferida é a Ascensão, mas vou falar outras porque a Dari falou perfeitamente ali. Eu gosto de uma pequena parte, um pouco antes da Ascensão, que é dela ela vendo o Nictus junto com os deuses da corte dele. Eu acho isso lindo porque é a primeira vez que os amigos dele se chamam de amigos perto dele e ele não refuta, ele aceita. Os caras convigam, ele recebe abraço de todo mundo e tudo ali, porque ele ficou preso também, né? Então o povo tá vendo ele de novo.
E aí ela fica feliz porque ele tá aceitando, ele tá se abrindo para ter amizade, aceitando o amor das outras pessoas ali em volta dele. Então, isso é muito bonitinho. A cena da soltura, né, tipo, liberação deles é maravilhosa, porque daí é a cena do Diamante Estrela, que a gente vê a cena, a gente descobre que da morte do Eitos, que o Collins não queria matar o Eitos, ele enfiou a faca no irmão, né, o osso no irmão, porque ele acreditava que o Eitos não amava mais ele, então para provar que ele não era mais uma fraqueza, né, do Eitos, ele enfia, e aí ele percebe, na hora que o irmão morre, que ele era assim, que o irmão ainda amava ele, então, tanto que é a primeira vez que a gente viu o Collins chorar, e é isso que está lá no Collins, que ele fica nervoso, porque a cera volta da visão e fala, você chorou. Aí ele fica, tipo, pálido, assim, tipo, meu Deus, o que que ela viu? Que eu chorei, o que aconteceu? É muito bom, e aí, tipo, ele vai, né, pra cima dela, pra machucar, e aí, quando ela solta o poder dela, elas acordam o Nick da Stasi, que ele já tava saindo ali, acorda, solta ele vem destruindo tudo, ela luta com o Collins, deixa ele em Estásia também ali, aí fica os dois juntos, o Nexus também chega e começa a quebrar tudo, porque ele sente o Nix acordando. Essa cena é maravilhosa. Depois eles vão para uma caverna também para se limpar, e é a caverna que mostra, é a caverna que mostra na série principal, lá com os lilazes e tudo mais, então tem mais uma conexão das séries aí de lugares, que é perto das Bonelands ali. E... É a caverna do Kes e da Pop. Aquela caverna, tem aquela cena maravilhosa do Kes e da Pop transando. Eles vão para a mesma caverna. Exatamente. Inclusive, a J.L. já confirmou também em live que é a mesma caverna, assim. Então, a gente tem mais uma ligação aí dos mundos. E eu acho que uma também, no final, quando a gente descobre quando ele retirou o cardia dele. Aí a gente descobre o porquê, que é por causa da visão, né, que ele teve e tudo mais. Mas aí depois ele conta para ela que ele foi vendo ela crescer, e aí quando eles tiveram o primeiro encontro, lá o beijo e tudo mais, ele começou a sentir o negócio mudar aqui dentro, assim, crescer, e aí antes dele levá-la para a corte, né, para Shadowlands, ele tira, porque ele sabe que se ele ficar próximo dela, ele vai se apaixonar, então ele tira, e é por isso até que aquele momento em que ela encosta nas costas dele, e ele faz assim, que ela acha numa sombra na brasa que ele se machucou com as sombras, na verdade é porque ele estava se recuperando de ter retirado o card. Ele é muito fofo, gente. O Não, Nictus assim, é. Não, e assim, Queria ó. contar a minha. Eu favor, vou amiga, deixar, desculpa, faça. Paty, mas assim, esse livro, nesse livro eu efetivamente me apaixonei pelo Nictus. Porque até ali. Eu peguei aí! Olha, Mas eu me o apaixonei Collins pelo também, Collins. mas pelo Collins Faz também, esse corte. tá? Mas pelo Collins também, porque o Collins é um personagem apaixonante. Ele é odiosamente apaixonante, mas ele é. Dari fala que se Tá. apaixonou. Se você acha o Nictus um cara meio travado, tudo mais, não é uma impressão, ele é travado mesmo, e nesse livro ele se torna apaixonante, eu juro para vocês, ele faz entrega total, e aí quando vem Born of Blood and Ash é só surto. Mas fala, Paty, fala a tua, por favor. Não, todo mundo já roubou todas as minhas cenas favoritas, aí nesse podcast, eu tenho que ser a última a falar, mas eu tenho uma cena favorita para dizer para vocês. Eu gosto muito da cena da Sera peitando a Vezes. E aí a Vezes fala, e a Sera, tipo, velho, tadinha, eu acho que eu tenho pena de você. Eu te odeio, mas eu acho que eu tenho pena de você. E isso é uma coisa que me pega muito, porque a minha psicóloga uma vez me disse que eu estava conversando sobre outras coisas, eu falei, eu fiquei com pena, ela fez assim, não fique com pena, porque quando você tem pena de alguém, você tira toda a dignidade dessa pessoa. Você coloca ela num lugar de que ela é incapaz de sair daquela situação. E o jeito que a J.L.A. escreve, e pensando que ela é psicóloga, eu acho que foi totalmente proposital isso, você também fica com pena da Vezes, e aí você se vê nesse lugar, sabe? De tipo, estão tirando toda a dignidade dela. E eu acho essa cena muito boa, porque no fundo é isso, não é nem o sair por cima, é simplesmente a Sera colocando
a Vesses no lugar dela, de que ela é tadinha, sabe? Tipo, você não tem capacidade. Então eu tô te colocando aí. Eu gosto muito dessa cena. Eu gosto muito da cena da morte das sirenas. Eu achei ela muito bem escrita e já dá o tom do livro logo de cara. Assim, eu acho muito maravilhosa. A do Tem Raim mais também. uma. Hã? Não é a do Raim? Não é a do Raim? Não, porque assim, eu tenho o ranço do Raim, confesso, tá? Acho Raim. Esforce-se mais. Eu já li todos os livros, tá? Continuo achando que o Raim precisa se esforçar um pouco mais. Acho muito louca a cena deles dois e tal, mas eu acho que o Raim precisa de um arco de redenção maior para mim, assim. Não, tem outra. Que não é Eu, ela com. Não, lembrei. É quando ela se toca que é a cena do Whats com ela. E aí o Whats fala que ela tinha que ir para lá, que ela tinha que entender que ela tinha que entender certas coisas, que não tinha como ele não fazer esse movimento. E aí ele fala sobre a Sotória para ela. E aí eu li aquilo e falei, eu sabia que eu gostava de você, seu bostinha. E essa cena é uma cena de outro surto, porque o que acontece? Ela tá dentro da gaiola, sozinha, nessa hora não tá o Callum, porque o Callum fica fora da gaiola, mas ele fica ali muito tempo. Ela tá totalmente sozinha, tá? E de repente um falcão prateado entra dentro da gaiola, por E aí a por gente uma descobre janela, uma quem é coisa o que tem. Falcão, E porque aí a até gente então a gente descobre. jurava que o Falcão tinha alguma coisa a ver com o Eitos e etc. E a gente descobre que, na verdade, não. Que o É Falcão a nota prateado do é a Whats. forma Notan do Whats. Gente, olha quantos surtos, assim, né? Já deu para entender. Eu tô aqui, assim, eu não li o livro, então, basicamente, não dá pra gente, vocês verem minha cara, mas eu tô só com o olho esbugalhado, fazendo assim, porque foi intenso para mim aqui, assim. Mas confesso que me ajudou, porque muita coisa que eu gravei em programas anteriores, que elas estavam fazendo várias conexões aqui, agora comecei a fazer também. Então, assim, olha, vou me recompor agora. Suei aqui com tanta informação, com tanta coisa, tantas revelações. Vamos lá. Então, para dar aquela reequilibrada nos chakras, vamos fazer aquela perguntinha, saindo um pouco do universo, vamos para outros, se é que vocês estão em outros. Queria que vocês me contassem o que vocês estão lendo neste momento. Um livro que vocês estão lendo neste momento, que vocês estão gostando ou não estão gostando. Vou começar por mim. Estou lendo Aprendiz do Vilão, o segundo livro da dualogia Assistente do Vilão. E eu estou amando, 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 amando. Eu achei que o segundo livro, cara, não tem como ser tão gostosinho quanto o primeiro, e aí veio e tá uma delícia. Já falei, acho que no episódio anterior, sobre essa série, assim, não vai esperando uma super, mega, ultra trama, não, vai esperando um livro leve, engraçadinho, fofo. É tipo a sessão da tarde dos livros de fantasia, assim. Para mim é uma delícia. Então, essa é a minha indicação do livro que eu estou lendo. Meninas, e vocês? Vou eu, então, aqui. Eu estou lendo 2. Eu não tiro os meus livros físicos de casa, né? Então, eu estou lendo esse, porque ele é belíssimo. Olha só, vamos dar atenção para o holográfico, para este belíssimo corte. Então, eu estou lendo O Despertar da Lua Caída, que eu falei alguns episódios atrás que eu estava lendo, e aí eu parei, porque eu estava lendo em inglês, e aí eu esperei sair. Eu ia comprar na pré-venda, mas aí eu fui na Bienal, estava lá, tá bom. Aí peguei para ler. Mas eu estou bem no começo ainda, eu estou gostando. Dariane vai amar, porque tem dragões, então super indico que ela leia, porque é isso, tem dragões e eu conheço as minhas amigas. O segundo livro que eu estou lendo é das autoras de ZA, e eu gosto muito de tudo que elas escrevem. Então eu estou lendo Mafia Wars, Forget Me Not Bombshell, eu estou lendo em inglês. É um livro único, é um Aranha Reverso de máfia.
e sem fantasia, então estou achando bem, bem legal. É uma coisa meio Day of Vipers, assim, mas não tivemos nenhuma cena com facas ainda em lugares obscuros. Mas ainda é tempo, não é? Estou em 13%. Aguardem para os próximos capítulos. Mas os que importam para vocês, que eu estou lendo agora, são esses. Os que não importam para vocês são livros de trabalho, que eu nunca indiquei, então não indicarei agora. Mas estou lendo mais 2 de trabalho junto com esses 2 que estou lendo aqui. Vai, gente. Vocês têm que abrir o microfone e falar que vocês estão lendo. Tá, eu tentei ler um desses livros que chamam livros da... Porque, assim, eu pedi para a Paty comprar para mim o Noiva, né? Eu não li ainda. E todo mundo que já leu e que me conhece diz que eu vou gostar do Noiva. Que eu amo romantasia, né? Aí eu queria me familiarizar com a escrita da autora, tá? E eu comecei a ler um livro, não é o eu acho que Era uma Vez na Espanha, uma coisa assim, tá? E assim, o que eu vou dizer? Eu tô achando o livro legal, mas não me pegou, tá? Não. E eu até tô com muito medo do Noivo agora, porque o Mas é estilo de completamente diferente, autoras diferentes, a pegada é bem outra, assim. Ela é bem de slow burn, para falar. A hora que você falou que você estava lendo esse, eu falei, tá lendo Helena Armas, ela é super slow burn. Não vai a pena. Não é minha praia, tá? Você tinha que ler um quebrando o gelo, assim, que aí você já vai pro negócio assim, ó, minha filha, já vai no do começo ao fim. Mas ela gosta de jogador de hóquei, ela lê jogador de hóquei. Não, eu gosto de quarterback, de futebol americano. Tudo eu igual vejo jogo de futebol americano, eu gosto de futebol de quarterback, de jogo de coisa de futebol americano. Hockey é uma coisa, é legal, mas não é aquele negócio assim, meu Deus, quero ler, entendeu? Mas é legal. E eu tô retomando, porque eu tive que ler coisa de trabalho, né, gente, que tem uns remédios novos aí que estão aparecendo, eu tenho que aprender, né? E eu acabei ficando mais lenta do que eu já estava nas leituras. Mas eu tenho que terminar, retomar e terminar A Serpente e as Asas Feitas de Noite, porque depois eu tenho que retomar, eu tenho que reler Quarta Asa e Chama de Ferro, porque em janeiro lança Onyx Storm, né? E eu vou ler Onyx Storm. Então, eu estou retomando, mas assim, gente, eu estou retomando a partir de hoje. Sim, numa boa, Serpente e as Asas Feitas de Noite é um livro muito bom, tá? Porque para conseguir me prender num período em que eu estou assim, nessa coisa entre livros e na ressaca de Born of Blood and Ash, tem que ser bom, tá? E é um livro realmente muito bom, vale a pena cada paginazinha ali, tá? Então eu estou retomando para terminar e eu estou tentando acabar com essa ressaca literária que está me fazendo ler as coisas à prestação. Eu odeio ler livro à prestação, eu gosto de ler assim numa tacada, né? Mas, ok, vou conseguir dar fim nisso, gente, vai dar certo. Eu tô sem livro agora para ler, na verdade. Eu terminei esses dias atrás o... Pois é, amiga. Eu terminei esses dias atrás o Catching Genesis, que tem no Kindle Unlimited, que é de lobos. E eu tô esperando, porque amanhã lança um livro que eu quero ler. Aí eu tô esperando, não consegui engatar em nenhum, esperando que amanhã, que é o Fear the Flames, que também é sobre dragões. O Catching Genesis tenta conseguir a continuação dele, que é o Fighting Darius. É muito bom. Tô sentindo que todas nós também estamos empurrando um pouco, porque semana que vem tem o livro novo da Aurea e do Slade, e a gente quer terminar de ler, porque Gold foi um livro excepcional, acho que foi o melhor livro da série inteira, e ele acaba de um jeito que você tá, tipo, meu Deus do céu, Aurea, por favor, fique bem, socorro, Deus, cadê o Slade? E acho que a gente está um pouco assim. Eu sinto que eu estou assim. Tanto é que eu passei o final de semana em casa e não li O Despertar da Lua Caída. Porque eu estou meio que segurando ele. Eu sei que acho que vai ser para essa continuação. Mas é um fã, gente. É o amiga, quarto você livro? finaliza. É o quinto?
É o Kindle, é Guild, Glint, Gleam, Glow, Gold, e aí agora vem Goldfinch, que é o último. Tá, eu só li os 2 primeiros e eu tô com o Gleam aqui que eu peguei no Kindle, mas tô arrastando porque os 2 primeiros para mim foram difíceis, assim, não foi uma história que me pegou muito, mas uma hora vai. Esse Não, que mas fica o bom, terceiro amiga. muda. O terceiro muda a dinâmica da história e fica muito bom. Chega um moreno sarcástico. É que os 2 primeiros, ela tá na mão do Midas, né? Então, tipo, mesmo que ele não esteja lá com ela, ele tá na cabeça dela ali. Então, fica ali. No terceiro, ela já começa a se impor. Então, muda bastante a história. No terceiro é quando ela quebra a síndrome de Estocolmo, né? Porque o primeiro e o segundo, ela tá no síndrome de Estocolmo total. O moreno sarcástico já apareceu e ela não reconheceu, né? Então, quando chega no terceiro, é que realmente a coisa acontece. Entendi. E aí Você vai muda a gostar dinâmica da muito, série. Andressa. É muito o tipo de livro que você gosta. É total o tipo de livro que você gosta. Bom, gente, sim, foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por ficar com a gente até esse finalzinho. Não se esqueçam de ativar o sininho aqui, gente, de curtir, comentar, compartilhar. Nos sigam também, mais uma vez, lembrando, Dre Literária, Literapate, From Blood and Ash Brasil. Porque a gente, né, precisa muito do amorzinho de vocês. Somos aqui românticas que gostam de fantasia, mas no final a gente gosta de amor, a gente quer o amor de vocês também. E aí, gente, se prepara, porque semana que vem vai ser o último episódio da série, que a gente vai falar de livros, a gente vai falar do Visions of Flesh and Blood, que é o compêndio da Senhorita Willa, e a gente vai falar do Burn of Blood and Ash também, que foi o último livro lançado. Então, por enquanto, agora, a série de podcasts de episódios sobre o tema para. A gente volta no que vem, porque vai sair o último livro da Pop. Então a gente volta para falar sobre ele. A gente vai voltar para falar do 2 de Maldição, vai falar do spin-off, mas enfim, não está terminado. Mas por enquanto a gente pausa. No dia 14 de outubro, já salvem a data aí, a gente vai fazer um episódio ao vivo de surtos, teorias, perguntas, dúvidas. Vai ser aqui no YouTube. Então já se inscreve, manda para os amigos, segue a gente nas redes sociais que estão na tela, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta, manda para todo mundo. Se não mandar, não faço live porra nenhuma, tá bom? Beijo!